Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 1, a gente vai ler até o 9. Diz assim: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual invocava o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Aqui só para você entender o contexto. A Arca da Aliança, que era esse móvel, era um móvel quadrado que ficava no Santo dos Santos. Lembra? Tinha um tabernáculo que tinha o átrio, como se fosse o pátio. Tinha o lugar santo, imagino que fosse esse salão. E tinha o Santo dos Santos, que era aqui dentro. Era um lugar específico onde ninguém entrava, apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, para fazer expiação pelos pecados do povo no dia chamado Yom Kippur, que era o dia do perdão nacional. Se o sacerdote entrasse ali em pecado, ele morria diante do Senhor. E o Senhor, de fato, fulminava aquele homem que estava em pecado. Apenas ele podia entrar. Então, o que tinha acontecido? Os filisteus tinham derrotado o povo de Deus e tinham levado a arca do tabernáculo. Levaram para eles. E Davi, então, vai com seus soldados, batalha, ganha a luta, recuperam a arca e eles estão, então, em procissão, alegres, voltando para casa com a arca da aliança, com a presença de Deus novamente. Esse é o contexto. Daí no versículo 2, versículo 3, vai dizer assim: puseram a arca de Deus num carro novo. Guarde bem essa frase, carro novo. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, ou seja, 2 soldados guiando aquele carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros, com símbolos. Aqui está dando exemplo, né? Guitarra, contrabaixo, violão, teclado. Eles estavam fazendo uma festa, trazendo novamente a Arca da Aliança, a presença de Deus, para os seus territórios. Verso 6. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Olha a boa intenção desse cara, hein? Os bois tropeçaram, vai cair. Segurou. Verso 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. Aqui um soldado estava tentando ajudar, e Deus disse que ele foi irreverente, por isso o matou. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Olha para cá agora, por favor. Um episódio extremamente trágico. O povo perde a arca de Deus, a presença do Senhor, batalha, ganha a batalha novamente, e eles estão trazendo em cortejo, alegre, cantando, louvando com todos os instrumentos possíveis. E eles, no meio dessa procissão de volta para casa, diz a Escritura que os bois tropeçam, e de repente um homem chamado Uzá, cheio de boas intenções, estende a mão para segurar. Deus ia cair. Diz a Bíblia que aquele homem cheio de boa intenção é fulminado no mesmo instante, morre simplesmente por tocar. E a Escritura diz que era por conta de uma irreverência. Você percebeu que aqui eles não estavam trazendo uma prostituta para o povo de Deus, não estavam trazendo um ídolo, mas estavam trazendo a presença de Deus, e mesmo assim um homem foi fulminado. 1 João capítulo 2, João vai dizer assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Os desejos mundanos, nós não devemos amá-los. O que isso tem a ver com essa história? Absolutamente tudo. Você percebeu quantas vezes nós procuramos conduzir a nossa vida não de acordo com aquilo que a Escritura diz, mas de acordo com o padrão mundano? Nós olhamos para o lado de fora, nós olhamos para o que os mundanos fazem, e tentamos conduzir a nossa vida justamente daquela forma. Queremos ser amigos de Deus e ao mesmo tempo ser amigos do mundo, sendo que Tiago diz que é impossível. Aquele que quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. É o que diz a Escritura. Mas quantas vezes nós não somos parecidos demais com as pessoas lá de fora?
De fato, as pessoas conseguem olhar para nós e ver em nós pessoas diferentes? Ou no seu serviço você é igual a todo mundo? Ou você cria os seus filhos igual a todo mundo? Ou o seu casamento é igual a todos os casamentos? É isso que a Escritura diz. Muitos conduzem a vida igualzinho ao mundo. Eu deixar bem claro, quando eu digo mundo, eu não estou dizendo dessas portas para fora, óbvio que não. O mundo não é fora deste salão, mas o mundo é um sistema, é um estilo de vida, é um modo de pensar que entra em nossa mente até dentro desse salão. É por isso que esse salão não é o reino de Deus. O mundo é um estilo de vida. São pensamentos contra Deus que às vezes até de forma sutil nós não conseguimos perceber. Você percebeu o quanto de ideologias mundanas estão dentro das igrejas? Meu irmão, hoje em dia tem lugares que é difícil você perceber que é um culto a Deus. Porque não parece. E eles fazem de propósito justamente para não parecer. Olha, tem uma igreja na nossa cidade aqui do lado. Eu passei, olhei lá, falei, nossa, parece uma boate. Nada contra alugar um salão que era uma boate. A nossa igreja em Guará teve uma época que ela era no lugar onde foi uma boate gay ainda. Não há problema quando é isso. O problema é que eles fizeram de propósito, deixaram lá a forma. Sabe para quê? Para que as pessoas pudessem entrar no culto a Deus, mas não sentir que estão no culto. Você consegue perceber? O mundanismo na igreja, fazendo parte dos cultos religiosos, dos cultos sagrados a Deus. É terrível. Ideologias esquerdistas, comunistas têm entrado o tempo todo dentro da igreja cristã, só que muitos não percebem. Essa semana mesmo eu conversava com um casal e eu dizia para eles, você percebeu a praga do feminismo, como tem dividido a igreja, as famílias, a sociedade? Olha como os esquerdistas são. Eles dividem. Não é sempre a burguesia e o proletariado. É o rico e o pobre. É o branco e o negro. Eles defendem as minorias? Dizem que defendem. São interesseiros. Daí então tem delegacia da mulher. Porque a mulher é a parte. A mulher é algo especial. A mulher é tão ser humano como o homem. Mas então eles não percebem que com esses direitos, né, dizendo, nós somos feministas, queremos os direitos da mulher. Elas estão dividindo a casa. Porque dentro da casa, marido e mulher viram como se fossem facções rivais. É o meu direito e o seu direito. E às vezes nós não percebemos. Às vezes você, irmã, não percebe que o feminismo tem entrado na sua mente. E às vezes você quer trabalhar. Não é simplesmente porque financeiramente a sua casa precisa de mais dinheiro. Mas é porque você acha humilhante demais pedir dinheiro para o marido para fazer a unha, para fazer uma progressiva. E você diz, eu quero o meu trabalho. Eu quero o meu dinheiro. E por causa disso você deixa os filhos com a creche, com a escola, com a avó, com a tia. Você não consegue perceber essas ideologias mundanas lá dentro da sua casa. Olha nas igrejas. Hoje em dia, infelizmente, é comum um tanto de igreja com pastoras. O pastorado feminismo é por conta do adventismo do feminismo, do advento do feminismo. Só por causa disso. Pastor, o que o senhor tem contra as mulheres? Absolutamente nada. As mulheres são bênção demais. Quando eu preguei sobre pastorado feminino, eu disse isso. São fundamentais na obra do Senhor. Todavia, Deus não designou mulher para dirigir a igreja. Esse fardo Deus deu aos homens. Pastor é fardo? Ser pastor? Fardo. Pesadíssimo. Então Deus, para preservar a mulher, disse, isso aqui é muito difícil. Eu vou dar para o homem. Então, quando nós dissemos que não há pastoras, não é porque nós não confiamos na habilidade das irmãs, de forma alguma. Muitas são infinitamente superiores aos homens, em termos de inteligência, de organização, de sabedoria. Quando nós poupamos as irmãs de serem pastoras, nós estamos mostrando que, de fato, nós amamos as irmãs. E não queremos que elas carreguem esse fardo pesado que nós carregamos. O mundo está dentro da igreja o tempo todo. E às vezes com frases bíblicas, com versículos até bíblicos. Você já percebeu? Quando você confronta uma pessoa de um erro, para o bem dela. Antigamente, os homens de Deus, eu não digo só pastores, homens de Deus no geral, todos nós, homens e mulheres de Deus, quando nós confrontávamos alguém que estava no erro, em amor, dizendo, olha, isso aqui que você está fazendo é errado, você precisa mudar. Antigamente as pessoas eram confrontadas e se quebrantavam.
se arrependiam e mudavam. Hoje as pessoas são confrontadas, sabe o que elas fazem? Elas mudam de igreja. Porque não vou naquele lugar não, o pastor fica falando que eu estou em pecado, que eu tenho que mudar. É mais fácil mudar de igreja para não ouvir aquilo lá. É terrível. Eles distorcem aquele versículo que diz, não julgueis. Deixar bem claro, devemos julgar todas as coisas, é o que diz a Escritura. Você não julga quando você vai comprar alguma coisa, se alguém tenta te oferecer algo que é lá do Paraguai? Você precisa fazer um julgamento. Aleluia. As crianças. Precisamos julgar. Eu e você precisamos fazer todo tipo de julgamento. Mas é claro, o julgamento segundo a reta justiça, é o que diz a Escritura. Temos que julgar de acordo com a Escritura. Agora, fica com essas balelas de que, olha, se algo te faz feliz é porque é de Deus. Meu irmão, quem que disse isso? Só se foi Satanás lá em Inventários, capítulo 2. Deus não está preocupado a princípio com a mim, com a sua felicidade. Eu não estou dizendo que Ele não nos faz feliz. Faz. Claro que faz. Mas Deus, em primeiro lugar, está preocupado com a nossa fidelidade. Se nós somos fiéis a Ele, felicidade é a consequência. E a felicidade independe de circunstância. É que as pessoas hoje em dia pensam que, olha, crente feliz é um crente com dinheiro. Não, não é, meu irmão. Crente feliz é um crente que se arrepende genuinamente dos seus pecados, isso constantemente. Isso a Bíblia diz que dá paz para com Deus. Agora, o mundo diz essas mensagens, né, que, olha, nós temos que amar, nada de discutir religião. Já ouviu essa frase? Olha uma frase totalmente do demônio. Eu prego a Cristo, não prego religião. Porque assim ele já tem mais liberdade com as pessoas lá de fora. Mas calma aí, você percebeu como que é idiota essa frase? Eu prego a Cristo, não prego religião. Meu filho, o cristianismo é uma religião. Como assim? Não, o que importa é nós sermos sinceros, nós amarmos e não discutirmos religião. É mesmo, lembra quando Jesus diz assim, eu sou o caminho? Ou seja, ele já está colocando um marco. Todo aquele que não está no caminho dele, está no caminho errado. Como assim todos os caminhos levam a Roma? Pode levar a Roma, mas não ao céu. A Bíblia diz que ao céu há apenas um caminho. E esse caminho Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, aqueles que não estão nele estão fora do caminho. Aqueles que não estão nele estão na mentira. É o que diz a Escritura. E com base nisso eu quero passar só 3 princípios hoje aqui. Põe o primeiro ali, por favor, meu irmão. Deus não precisa de ajuda humana. É o que nós vemos aqui. Esse homem tentou ajudar a Deus. É uma coisa mais imbecil do que essa, né? Ajudar a Deus. O boi tropeça, o Zá estende a mão, tenta ajudar a Deus e morre. Eu sei que hoje, em se falando da igreja, parece que nós vivemos tempos difíceis, tempos que parece que Deus não está movendo. Assim como nós vimos em Atos, milagres à torta e à direita, parece que não está acontecendo mais. Daí o que muitos costumam fazer no momento desse, em tempos difíceis da igreja, onde parece que Deus não está agindo? Ele é até zeloso, daí ele pensa, calma aí, pregar só a palavra está difícil, nós precisamos dar uma incrementada. Vamos colocar uma coisinha a mais ali, porque, puxa, se eu pregar a Bíblia nua e crua do jeito que está, eu não vou atrair as pessoas, a tendência parece que é espantá-las. Então precisamos acrescentar algumas coisinhas. Então eles começam a dizer o seguinte, olha, vamos trazer um pouco de psicologia para o sermão. É maravilha. Psicologia para o sermão. Vamos trazer um pouquinho de marketing. Tem que ter marketing. Tem que divulgar, tem que colocar um outdoor colorido. Rádio, televisão. Eu não estou dizendo que nós somos contra essas coisas. Somos a favor. Mas fazer essas coisas sem pregar o evangelho não adianta nada. Vira puro marketing. Precisamos de liderança empresarial dentro da igreja. É os coaches, né? Hoje em dia, não tem pastor, tem o coach. É o líder que ensina. Não, é o pastor que apacenta as ovelhas, que diz a Escritura. Só pregar a palavra está difícil, então vamos dar um jeitinho. Vamos materializar a fé das pessoas. Você percebeu o quanto de idiotices que nós temos visto no meio, entre aspas, cristãos? Porque Hebreus diz assim, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Você não precisa ver para crer, você precisa apenas acreditar. Só que os pastores, os coaches modernos de hoje, eles olham, não, isso aqui acho que não dá certo, a gente tem que dar um jeitinho de fazer um ponto de contato aí. Então vamos fazer uma campanha. Sim, campanha da rosa ungida. Você vem, a gente consagra a rosa lá no monte, você leva a rosa para sua casa, põe lá no umbral da porta, e todo o mal da sua casa vai para a rosa e ela vai murchar. Não, mas tem que ser muito idiota para acreditar no negócio desse, perdão a palavra. Meu Deus, o negócio está fora do pé, é óbvio que vai murchar.
Precisa apenas ser só um pouquinho de cérebro. Só um pouquinho. Nem muito, não. Ah, é o óleo ungido, consagrado lá, não sei das coisas. Meu irmão, eu comprou no Semar ou no Tenda, está enganando você. Querendo colocar algum poder naquilo ali. Então o povo fica com essas coisinhas de ponto de contato. E o povo acredita. Porque eles olham para a Escritura. Não, nós temos que dar uma ajudinha para Deus. Apenas a Bíblia não é suficiente. Então, eles pegam aquelas músicas bíblicas que são bonitas, tipo Isaías 53 ou outras. Eles dizem, não, isso aqui está muito difícil demais. Vamos mudar um pouco. Vamos colocar um louvor diferente. No louvor, apaguem-se as luzes. Põe umas luzinhas, tipo de baladinha, iluminando para todo lado. Se puder, um estrobo saindo, uma fumacinha, meu Deus, é a Shekinah de Deus baixando ali. Eles querem psicologicamente influenciar as pessoas. Daí coloca dança no culto. Pastor, você é contra a dança no culto? Absolutamente. Porque não tem na Escritura. Pastor, mas Davi dançava diante da arca lá, o povo aqui. É, diante da arca, não diante do culto. Então você vai fazer um evento festivo, não tem problema, vai dança, teatro, vira piroleta, só não se quebra, né? Vai piroleta, vai o que quiser. Mas no culto não tem. O culto é oração, louvor, exposição da palavra e ocasionalmente ceia e batismo. Apenas isso. Não, mas o povo acha que apenas isso não dá. Temos que dar uma incrementada. Você não percebe mais muito do que é feito dentro das igrejas hoje, que você acha normal. É absolutamente mundano. Absolutamente mundano. É vale do sal, do açúcar, do óleo. Meu irmão, isso aí sabe o que é? É macumba de crente. Para enganar você. Domingo passado, lembra quando eu ministrei sobre a mulher do fluxo de sangue? Ela vai e toca na hora de Jesus por conta da sua fé. Mas não foi o manto de Jesus que a curou, que a salvou. Lembra que ele diz? Filha, a tua fé te salvou. Só que não, as pessoas aí condicionam com tocar em algo físico. É o que diz, por exemplo, Tiago capítulo 5, versículo 14, a Escritura diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros. Presbítero é a mesma função de bispo, é a mesma função de pastor. Você pode ler pastor ali, que é a mesma coisa. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo. As pessoas param aqui, ó. Tá vendo, pastor? Tem o óleo ungido ali, ó, tá na Bíblia. É só você continuar lendo. Só o próximo versículo. Ungindo com óleo em nome do Senhor. E o óleo ungido consagrado em Israel salvará o enfermo. É isso? E a oração da fé salvará o enfermo. A oração. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. O que cura? É o óleo? Não. É a oração. É a fé. O que curou aquela mulher do fluxo de sangue? Foi o tocar na veste? Não, Jesus disse, a tua fé, minha filha, te salvou. Pastor, mas calma aí, eu conheço pessoas que foram curadas pelo lenço do fulano. Tocou no pé da bispa Ingrid Duque, que levou todo o dinheiro dela, e foi curado. Não é que foi curado por conta daquilo, porque contra fatos não há argumento, concorda? Talvez pode ter havido a cura mesmo. Mas a questão é, não interessa se foi tocando, se foi que pediu para o Santo Expedito, para a Aparecida, para quem for. Deus faz apesar dessas coisas, apesar da ignorância e da fé errada do povo. Pastor, por que Deus faz isso? Não sei. Isso aí eu não sei. Se você soubesse, pode me falar. Mas uma coisa eu sei. Deus não precisa de ajuda humana. Deus não precisa. Para Deus se mover na igreja, Ele não precisa de um pastor emocionalista. Um pastor que quase choca um ovo na hora de pregar para levar o povo a sentir a Deus. Já viu alguns assim? Que Deus está aqui! Aleluia! Eu vejo o anjo! Nossa, o povo já fica louco, né? Meu irmão falou que veio o anjo, vai loucura. Vai virar um duplo tu escarpado na cadeira aí. Não precisa chocar um ovo para você sentir a Deus. É necessário que se pregue a palavra. No segundo século, a filosofia grega começou a entrar na igreja. Assim como hoje o mundo tenta entrar na igreja. Tertuliano, um grande servo do Senhor, ele disse assim: o que Atenas tem a ver com Jerusalém? Que associação há entre Platão e Jesus? Ou seja, que ele está dizendo, nós não temos nada a ver com o mundo. Nós não precisamos dos seus conselhos.
Nós não precisamos das suas direções, não precisamos. Hoje nós também podemos falar a mesma coisa. O que Jesus Cristo, o que o culto a Deus tem a ver com Freud? Um maconheiro, pai da psicanálise, mas é maconheiro. Nós não precisamos deles. Nós não precisamos de pensamentos mundanos, não precisamos de psicólogos ímpios. Meu irmão, você não precisa se aconselhar com um psicólogo ímpio para resolver o problema do seu filho. Olha para o filho deles, eles não cuidam nem do filho deles. E você quer ir lá pedir conselho para eles? Os filhos deles não estão nem em casa. Você olha, você não consegue diferenciar se é homem, se é mulher, tudo torto, tudo drogado, tudo maconheiro. Daí você está lá. Você quer seguir o conselho deles? Não siga. A psicologia ela diz assim, o homem é bom, precisa apenas melhorar a sua autoestima. Você percebeu que o cristianismo diz o oposto? É justamente o contrário. O cristianismo diz, você é mau, você é um ser insignificante. A Bíblia nos chama de vermezinho de Jacó. Ô elogio, hein? Verme. É isso que nós somos? Absolutamente nada sem Deus. Meu irmão, eu não vim aqui para massagear o seu ego e dizer, olha, você é forte, você vai conseguir. Não, eu vim aqui para mostrar para você. Você precisa aprender a reconhecer que você é fraco. Que você, sem Deus, você não é ninguém. Que nós não podemos fazer nada na nossa própria força. Foi isso que Paulo diz, quando sou fraco é que sou forte. Só pode dizer, meu irmão, tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que em primeiro lugar olha para si e diz, eu nada posso em mim. Só quem diz nada posso em mim pode dizer, tudo posso nele. Porque quando nós estamos dizendo que nós podemos tudo no Senhor, estamos dizendo que por nossa força nós não podemos nada. Portanto, reconheça sua capacidade, a sua insignificância. A psicologia, ela não trata do principal problema do homem. E sabe qual que é o problema do homem? Pecado. Não fala. Você pode ser a pessoa, pode ser a Bruna surfistinha da vida. Você chega lá, não, você precisa melhorar a sua autoestima. Você é uma pessoa boa. Não, você só destruiu um monte de família. Mas você é uma pessoa boa. Não é. Você precisa se arrepender dos seus pecados. É isso que o cristianismo diz. Em Romanos 3,18, Paulo começa a descrever, antes do 18, um monte de desgraça do povo. No versículo 18 ele conclui dizendo assim, não há temor de Deus diante de seus olhos. Por isso que as pessoas pecam. Porque elas não temem a Deus. Esse é o grande problema do ser humano. Você não pode culpar outras pessoas por conta da desgraça na sua vida, por conta dos seus pecados. Você não pode culpar a ninguém, porque ninguém é culpado, ainda que os outros, ainda que as circunstâncias se influenciem. Mas nós pecamos porque nós queremos, é o que diz a Escritura. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós podemos escolher se pecamos ou não. Você não pode dar desculpa. Você não pode colocar a culpa no governo, a culpa nos seus pais. Paul Washer, ele tem um testemunho maravilhoso. Antes dele ser pastor batista, um grande influenciador pessoal na minha vida, ele era totalmente perdido, depravado, alcoólatra. E ele diz que quando ele teve um encontro com Deus, ele de fato estava rolando nos seus vômitos. Uma situação deprimente. Só que para ele ir para a farra e fazer todo tipo de pecado, orgia, bebedeira, ele usava como desculpa a morte precoce de seu pai. Ele dizia, não, eu sou assim porque eu sofri muito na vida. Meu pai morreu cedo e me deixou. Então ele tem um encontro com Jesus Cristo. E ele então diz, eu usava meu pai apenas como um apoio para fazer as minhas vontades, para suprir os meus desejos carnais e egoístas. Tinha nada a ver a morte do meu pai. Eu pecava porque eu queria. É assim que nós fazemos. Nós colocamos a desculpa em tudo. Por que nós vemos muitos homens sem vergonhas que cometem adultério? Ah, não, mas... Nossa, a mulher, eu casei, tinha 20, agora está com 40. Você continua com 20. Ah, não, mas lá em casa está difícil o negócio. Quase toda semana de calça jeans. Isso não é desculpa, meu irmão. Não interessa, o seu marido, a sua esposa pode ser um inválido na cama. Qual que é o compromisso? Não é até que a morte o separe? Então cumpra. Não coloque desculpa. Não dê desculpa para o seu pecado. O que Jesus tem a ver com a psicologia? Absolutamente nada. O que Jesus tem a ver com Duda Mendonça? Já ouviu falar Duda Mendonça? Ex-marqueteiro do PT. Ele era o encarregado de fazer o marketing, a propaganda do Partido das Trevas, Partido dos Trabalhadores. Ele era encarregado de fazer o marketing. Você percebeu como que muitos têm virado marqueteiros na igreja? Meu irmão, o maior marketing que nós temos, sabe qual é? É pregar a palavra, o texto dentro do contexto, explicá-lo,
e aplicá-lo na vida da igreja. É isso que tem transformação. A igreja não tem a ver com marketing. A igreja não tem a ver com psicologia. Não podemos deixar essas coisas entrar. O que a igreja tem a ver com David Copperfield? Lembra dele, aquele mágico ilusionista? Chris Angel. Meu irmão, estava falando para o meu filho, esse mágico fazia sumir um elefante. Sumir entre aspas, né? Uma ilusão. Um elefante. O que muitos pastores fazem hoje? Faz sumir o elefante? Não. Você levanta, você senta, sumiu sua carteira. Sumiu seu dinheiro. Isso aí, meu irmão, isso aí eles são mágicos mesmo. Faz você doar até as cuecas, se possível. Com a psicologia do demônio influenciando a sua cabeça. Olha para você ver como que o povo é maligno. Tá o cara lá, eu ouvi na rádio. Rádio que nós temos no programa. Por quê? Não adianta você não dar para Deus. Se você não gastar com Deus, você vai gastar com remédio. Vai gastar no hospital. Meu irmão, você dá até o que você não tem diante de um negócio desse. Você ora lá e você é curado. E o cara disse, se um médico fosse cobrar essa cirurgia, quanto seria, hein? Agora, para Deus, você vem com 50 conto, vá pro raio que o pai com 50 conto. Quanto que você daria lá? Para Deus tem que ser mais. É isso que eles fazem. Eles fazem a mágica de sumir o dinheiro. Eles fazem a mágica de pessoas rolarem no culto. Fazem a mágica de pessoas caírem, estrebucharem, falarem em línguas estranhas. A única mágica que eles não conseguem fazer é as pessoas andarem em santidade, serem melhores maridos, esposas, filhos, pedirem perdão quando erram, falar coisas boas, se arrepender. Não, falar em língua dos anjos faz todo mundo falar. Agora, falar perdão é difícil, hein? Não vemos, infelizmente. Deus não precisa da ajuda humana. Deus não precisa de homens. Meu irmão, Deus não precisava de Paulo. Você acha que ele precisa de mim aqui na igreja? Você acha que eu venho aqui de que jeito? Senhor, o que seria da igreja sem mim, hein? Ai, Jesus. Meu irmão, um certo tempo eu cheguei a pensar isso, mas Deus jogou lá no fundo do poço, no volume morto do poço. Acabou com a minha arrogância. Deus não precisa. Pastor, semana que vem o senhor morreu. Misericórdia, essa ilustração, tá? O que vai acontecer com a igreja? Tem a probabilidade dela crescer ainda mais, sabia? Eu tenho certeza disso. Tem os irmãos aí para conduzir. Você acha que esses líderes de pequeno grupo, você acha que eles são insubstituíveis? Ai, pastor, sair da igreja vai acabar, porque não vai nada, irmão, vai crescer mais. Deus não precisa do ser humano. Deus não precisa de nós, Deus não precisa de você, mas mesmo assim Ele nos dá a graça de sermos instrumentos em tuas mãos. A Bíblia diz que os grandes líderes da igreja primitiva, todos foram presos, muitos foram mortos. Você pergunta, pastor, acabou a igreja? Acabou nada, cresceu de montão. Isso é para gerar em nós humildade. A igreja jamais vai acabar. Em 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo vai dizer assim, aventure-se alguém de vós, tendo questão contra outro, submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos. Paulo está xingando esse povo de Corinto, sabe por quê? Falei, calma aí, vocês estão com um problema lá na igreja. Por que vocês não vão conversar com o irmão mais maduro na fé, com o seu líder do pequeno grupo, com o pastor? Agora não, vocês vão lá no tribunal resolver as coisas, criatura, com aqueles ímpios. Não precisamos do conselho deles, não precisamos. Deus ficava furioso quando Israel pedia ajuda na Síria, no mundo. E é da mesma forma hoje. Nós, como igreja, meu irmão, você precisa entender. Não precisamos de mundanismo dentro da igreja. Não precisamos de conselhos mundanos. Você, como filho e filha de Deus, você não precisa se aconselhar com um ímpio lá sobre como resolver o problema do seu casamento, porque ele não vai saber. O máximo que vai acontecer é você vai, ai, fulano, meu marido, minha esposa me traiu. Sabe o que ele vai falar? Dá o troco na mesma moeda. Você não precisa dessas coisas. Toda vez que o ser humano tentou ajudar Deus, as coisas só pioraram. Toda vez que tentamos dar um jeitinho e ouvir o eco da nossa consciência, as coisas pioraram. Lembra Abraão? Deus disse para ele, rapaz, eu vou dar um filho para você. Começou a demorar. O que ele fez? Vou ajudar a Deus. Oh, Abraão é igualzinho nós. Vou ajudar a Deus. Deus falou que ia ter um filho, mas eu estou velho e minha esposa é estéril. Mas eu tenho a minha concubina, que era escrava, que era o caixa 2 legalizado. Podia. Hoje não pode mais. Daí está lá. Eu vou ajudar, eu vou ter um filho com ela então, porque ela não é estéril.
E diz a Bíblia que dali nasceu Ismael. E então Deus, quando chama Abraão, daí Abraão tinha 2 filhos, Ismael e Isaque, que era filho da promessa, filho da sua esposa Sara. Deus diz assim: Abraão, pega a tua mulher e pega teu filho, teu único filho, e sai. Então Abraão tinha 2 filhos. Mas Deus disse, único filho, porque o compromisso que eu tenho é com esse aqui, ó. Esse outro você tentou no jeitinho brasileiro aí, e tentou arrumar um. Não, para mim não é. É assim que acontece. Nós queremos ajudar a Deus, só nos lascamos. Não é assim que acontece? Você se sente só? Daí o que muitos fazem? Eles vão ao mundo buscar uma gara também, buscar ajuda lá fora. Ajuda para o casamento, de como educar os filhos. Por quê? Porque não confia em Deus. Quantas pessoas, às vezes, no desespero de ficar sozinho, vai lá e traz a fulana lá do mundo. Nós tinha um irmão, antigamente, é terrível. O evangelismo dele era trazendo as namoradas para a igreja. Todo mês trazia uma. Ó, pastor, estou trazendo aqui. Ela dorme lá em casa, mas eu durmo na cama. Ela dorme na cama, eu durmo no chão, tá, pastor? Não tem nada, não. Eu sou infeliz do cão. Como você faz isso? Não precisamos buscar lá fora. Temos que crer, sim, na provisão do Senhor. Não meta a mão, meu irmão, onde Deus não mandou. Usar meteu a mão onde Deus não mandou, morreu. No Salmo 46:10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por mais que as coisas pareçam que estejam caindo, o que a Escritura diz é que eu e você devemos continuar crendo no Senhor. Segundo, não precisamos imitar o mundo. É bem parecido com o primeiro. No primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículo 7, vai dizer assim: agora, pois, fazei um carro novo. Tomais 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda julgo, e atai-as ao carro, seus bezerros, levá-los-ei para casa. Davi, maravilhoso, né? Vamos fazer um negócio para Deus, mas vamos fazer de primeira. Só de carro velho para Deus, não. Carro novo. Deus gosta das coisas novas. Uma vez eu já vi um pastor picareta dizer assim: meu irmão, você está andando de carro velho, lembro que Jesus andava de jumentinho, mas era um jumentinho 0 quilômetro. O pessoal consegue ver prosperidade em tudo, infelizmente, né? Davi fez a mesma coisa que os filisteus fizeram. Carro novo, planejou melhor. Ele não consultou aquilo que Deus tinha dito. Ele olhou, calma aí, os filisteus fizeram assim e deu certo? Vou copiar, vou ser pragmático. Se está dando certo com eles, vai dar certo comigo. Não é isso que nós vivemos hoje na igreja? Vivemos a era do pragmatismo. Aquela era onde as pessoas não perguntam o que é certo, o que a Bíblia diz, mas elas perguntam assim: o que dá certo? Calma aí, fulano fez a campanha, foi em Israel. Deu certo a campanha dele? Vou fazer. Fulano fez a campanha, eu vou fazer. Pô, fulano coloca as meninas vendo piroleta na hora do louvor lá dançando. Vou fazer. O fulano coloca tal coisa. Vou fazer. Eles não perguntam mais o que é certo, mas perguntam o que dá certo. Isso é terrível. Na igreja nós vemos muito isso. Daí está lá. O fulano queima o salário inteiro dele na fogueira santa. Depois não sabe quem tem comida para comer em casa. Porque é enganado. É enganado, é terrível. Nós não precisamos de um pastor descolado, com cabelo com gelzinho, igual uma calopsita no meio assim, dizendo, somos loucos por Jesus, para atrair os jovens. Então não precisamos disso. Uma vez eu vi um pastor, né, bonezão, aquela aba reta, cheio dos alargadores na orelha. Ele foi apresentando um vídeo, né, e tinha um quadrinho do Superman e do Homem-Aranha atrás. Porque convenhamos, né, colocar um versículo da Bíblia e ficar muito crente demais, não dá. E o cumprimento dele para o povo era o seguinte: fala, galera, estamos aqui mais uma vez. Aí, puxa, é difícil, era a paz, irmãos. Aqui estamos. Vai ficar muito crente demais. Não dá. Tem que dar um jeitinho. Terrível. Daí não fica. Eu não preciso colocar um piercing no nariz, meu irmão, para ganhar os jovens. Eu não preciso fazer tatuagem na testa para ganhar os tatuados. Eu não preciso amar de ré para ganhar os homossexuais. Não preciso. Precisamos fazer aquilo que é a palavra de Deus. Pronto. 1 Timóteo, Deus é claro: não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Mas hoje em dia, se não colocar a mulherada com o microfone na mão pregando, meu irmão, dá tremedeira na mulherada. Não, onde já se viu? Cantar não está bom? Ministrar no louvor, ensinar mulheres não está bom? Não, mas quer pregar para a congregação inteira? Nós não vemos isso na Escritura. Nós não precisamos, meu irmão, imitar o mundo. Não precisamos de forma alguma. Nós não precisamos usar roupa igual o mundo usa. Falar igual o mundo fala. Você não precisa colocar MC Mirella e Kevin para seu filho ouvir. Não, você precisa ensinar a ele o que é correto.
Não podemos ser iguais a eles. Como que você administra a sua finança? É com base naquilo que a Escritura diz? É com base naquilo que Roberto Justo diz? Está demitido. Hein? A Escritura nos ensina a nossa fidelidade com Deus, os nossos dízimos e ofertas, mas a nossa prudência também ao gastar. Porque não adianta você ser fiel a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta, e você ganhar 1.000 e gastar 1.200 por mês, você vai quebrar. Não adianta, não vai haver mágica que salve o seu salário se você gasta mais do que você ganha. Você precisa se precaver. Agora é triste vermos pessoas buscando conselhos lá fora, imitando o povo lá de fora, educando os filhos igual o mundo educa. Não dá, não tem como. Quando fazemos assim, estamos fazendo iguaizinhos a Davi. Davi estava de fato deixando o carro de boi levar a sua vida. Nós não podemos deixar que o carro de boi chamado creche, escola, rua, vizinhos, amigos, carreguem nosso casamento, os nossos filhos. Não. Filhos temos que gastar tempo com eles. Não há outra alternativa. Daí você vai conduzindo a sua vida como um carro de boi, porque você pensa, deu certo para o filisteu, vai dar certo para mim. Aí depois lá na frente, as coisas começam a dar errado, você pergunta, por quê? Por que as coisas estão dando errado? Davi cometeu um grave erro. Ele precisava consultar a Deus antes de levar a arca. Ele não fez isso. Ele olhou, deu certo ali, vou fazer a mesma coisa. Você sabia que essa ordem não mudou? Pastor, como que eu educo meus filhos? Vá para Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, lá ensina. Você precisa fazer o quê, seu filho? Ensina, a Escritura. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, está falando da palavra de Deus, dos mandamentos. Tu as inculcarás a teus filhos. Vai enfiar na cabeça deles. Delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Assim se educa filho. Ensinando dia a dia a palavra de Deus. Assim se educa filho. Provérbios, aquele que retém a vara aborrece seu filho. E vara ali, você sabe, né? É literal. Vai ter hora que nós vamos ensinar, que nós vamos explicar, que nós vamos ensinar novamente, vamos explicar novamente, mas vai ter hora que você vai precisar pegar a vara e comer no lombo dele. Você não aprende. Pastor, isso é agressivo demais. Meu irmão, o que a Bíblia diz? Quantos aqui já apanharam de cinta, espada de São Jorge, vara, quando era criança? É um monte. O que isso aí criou em você? Meu irmão, eu garanto que criou uma coisa, obediência. Respeito com os mais velhos. Hoje em dia não, tá os pais conversando, criança atravessa no meio, um monte de coisa, e deita, vai birra, chora, esperneia. Mas não, os psicólogos dizem, não diga não para os seus filhos. É por isso que nós estamos vendo essa geração de meninos e meninas frouxos, qualquer coisinha, ai, bullying, magoado, ai, preciso de remédio, estou depressivo. Depressivo o quê, rapaz? Criar vergonha na cara, virar homem. Temos que parar com essas coisas e conduzir os nossos filhos à nossa casa, como diz a Escritura. A maneira que você se veste, minha irmã, tem que ser de acordo com aquilo que a Escritura diz. Você não precisa ser moderninha o suficiente a ponto de usar a tomara que caia da atriz global do inferno. Não precisa. Você precisa pegar como exemplo Sara, Raquel, Rebeca. Essas mulheres que se vestiam bem, mas cobriam todo o seu corpo. É isso que a Escritura diz. E quando eu digo cobrir, né? Tem muitos que infelizmente cobrem o corpo inteiro, até aqui. Mas põe aquela calça embalada a vaca. Você não respira dentro daquele negócio. E põe a blusinha curta ainda. Daí tá lá, não tá nua, mas você olha e você vê certinho o que é. Até o útero da mulher dá para ver. Nós não precisamos nos espelhar nessas pessoas. Temos que nos espelhar na Escritura e pronto. Sabe o que você devemos fazer? Devemos fazer como Madre Teresa de Calcutá uma vez aconselhou. Acabou o trabalho? Vá para casa. Ame sua família. Ame seus filhos. Tenha tempo com eles. Isso é importante. Leia a Bíblia. Pratique. É por isso que eu digo para você jovem que está me ouvindo. Ouça os seus pais. Ouça. Ele pode não ser nem crente. Mas ouça, sabe por quê? Se ele é um pai que ama pelo menos um pouco o filho, você pode ter certeza, ele quer o melhor para você. Você não precisa ouvir um conselho de Platão, de Sócrates. Não precisa ouvir seu pai e sua mãe, que talvez não terminou nem o ensino fundamental. Ouça-os. Eu tenho certeza que você vai ser livre de muitas coisas ruins. Um mês atrás, mais ou menos, eu fui ministrar na Fundação Casa, a convite de uma irmã aqui da nossa igreja. Eu fiz questão de levar o meu filho mais velho.
e para que ele pudesse ver aquela realidade ali. E primeiro que eu disse para ele lá, né, filho, primeiro, você não é melhor que nenhum desses adolescentes que estão aqui. Não é. Abaixa a sua bola. Você não é melhor que eles. Você só não está aqui porque a graça de Deus tem sido sobre a sua vida. Porque senão você estaria aqui, seus irmãos estariam aqui, seu pai estaria aqui. Não somos melhores. Depois eu disse para ele, sabe por que muitos estão aqui? Muitos por crimes diversos, mas eu tenho certeza que a maioria cometeu o mesmo crime. Não ouviram seus pais. Não deram ouvido ao conselho de suas mães. Quando diziam, não ande com aquele tipo de pessoa, não faz esse tipo de coisa. Ou talvez, aqueles pais ensinavam os seus filhos segundo o curso desse mundo, de fato como um carro de boi, e não colocavam o Senhor como prioridade. Portanto, não inveje o mundo, não inveje. Eu tenho um alvo medíocre, pelo menos aos olhos do mundo. Sabe qual é o meu grande objetivo existencial, por exemplo? Um deles, o grande objetivo meu é ser um bom pai. Eu falava para os meus filhos que eu lembrava do velório do meu avô, do enterro do meu avô, os 7 filhos dele carregando o caixão do meu avô, assim. Meu avô não era nem crente, mas ensinou meus tios o que era correto, a minha mãe. Eu falei para eles, olha, meu objetivo é ser um bom pai. É quando chegar o dia de eu estar indo para lá, é vocês três por enquanto, né? É vocês 3 me levarem, mas disserem assim, nosso pai nos ensinou coisas boas. Nos ensinou a palavra do Senhor, nos ensinou aquilo que é correto. Esse é meu objetivo. Ver os meus filhos amarem a Deus mais do que eu amo. Eu não quero, meu irmão, ser um pastor de sucesso. Não quero. Todo pastor que vem para o ministério querendo ser um sucesso, ele vai cair. Eu quero ser um pastor presente. Eu quero, quando você precisar de alguma coisa, que você me ligue. E dentro das minhas possibilidades, eu posso estar presente nos momentos bons, mas nos momentos difíceis. Esse é o meu objetivo. Eu oro todo dia para a igreja crescer, mas acima de tudo eu falo, Deus, dá-me graça de ser um bom pastor para os meus irmãos. De quando eles precisarem de mim, que eu possa estar lá. Seja para dizer uma palavra amiga, seja para consolar na hora da dor, seja com o meu churrasco, um jogo do Corinthians. Bênção. É isso que eu quero. Esse é o meu objetivo. É assim que nós devemos fazer. Olha, uma vez eu fui pregar numa assembleia, a assembleia tem as cadeirinhas atrás assim, né? Nossos irmãos de lá. E eles apresentam o pregador, veio, não sei das quantas, faz isso, faz aquilo. Não é que o cara chamou para pregar e esqueceu de me apresentar? Como que pode? Para eles é quase um pecado imperdoável. Blasfêmico do Espírito Santo, um negócio desse. O cara esqueceu, acho que foi falar, esqueceu até meu nome. Nossa, esqueci de apresentar o pastor. Pastor, qual que é o seu nome mesmo? Nossa, Deus do céu, o pastor vai mandar ele embora da igreja depois dessa. E eu lembro que, sem falsa humildade, na hora que eu fui começar a pregar aqui, meu irmão, eu não ligo. Que as pessoas nem me lembrem do meu nome, nem se lembrem do meu nome. Olha que eu quero ser instrumento de Deus aqui, que você ouça a palavra de Deus e vá para casa. Nossa, vem um pastor anônimo lá e pregou a palavra de Deus. Tá ótimo! Esse deve ser o nosso objetivo. Eu não quero o elogio do mundo. Eu quero ser talvez como Leonard Ravenhill foi. Ele disse que um dos objetivos da vida dele era estar entre os 10 mais procurados pelo diabo. Estar na lista negra do capeta. Esse era o objetivo dele. Por ser homem de Deus. Eu não estou nem aí se as pessoas vão me chamar de machistas quando eu digo que pastora não existe. Eu quero que as irmãs entendam que, de fato, nós queremos o bem para vocês. Queremos o melhor, aquilo que a palavra de Deus diz. Não me interessa se as pessoas me chamam de homofóbico quando eu digo que os homossexuais têm que se arrepender de seus pecados. Pode me chamar. Eu quero que eles se arrependam e voltem para Deus. Que me chamem de herege sem o Espírito Santo por denunciar o extremismo pentecostal. Não tem problema. Mas que Deus me dê a graça de ser instrumento de bênção. E é óbvio que vai ter afronta. Jeremias disse, olha, faz-se de afronta a sua alma. Não acontece. Mas eu quero ser o mais correto possível. Hoje nós vivemos um tempo onde o evangelismo é todo distorcido. Onde as pessoas pensam que para ganhar o mundo nós precisamos ser iguais a ele. Não precisamos. É só você lembrar de João Batista. João Batista não cabia dentro de cultura nenhuma. Ele comia gafanhoto, se vestia de pelo de camelo, justamente para causar um choque naquela época, dizendo, não precisa ser iguais a eles. Eu tenho que ser diferente. E é assim que nós também temos que ser. Eu quero, de fato, ser instrumento de Deus para falar sobre o pecado, seja para adulto, para adolescente, para criança. Isso é o suficiente. E a cura é sempre a mesma. A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E para encerrar, terceiro, põe ele, por favor. Terceiro princípio, só sinceridade não basta, para encerrar. Olha Uzá. Uzá foi fulminado, não porque ele estava trazendo uma prostituta cultual para Israel. Não.
Não porque ele estava trazendo um ídolo. Não, porque ele estava trazendo a presença de Deus. Só que de forma irreverente ao que diz a Escritura. Mesmo cheio de boas intenções. Você deve lembrar aquele adágio popular que é verdadeiro. De boa intenção, inferno cheio. Para Deus não basta apenas boas intenções. Há uma ideia hoje que você sendo sincero, Deus vai aceitar o seu sacrifício. Está fazendo de coração? Está sendo sincero? Não, Deus vai aceitar. Quem que disse isso para você? Mentira! Não basta sinceridade, é necessário ser bíblico. Em Lucas, capítulo 12, versículo 48, vai dizer assim: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, ele não sabia o que Deus queria, e fez coisas dignas de açoite. Lembra antes? Diz a Escritura que, olha, se você não sabia e fez errado, lamba. Se você sabia e fez errado, vai apanhar do mesmo jeito. Esse é o contexto. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, não soube, e fez coisas dignas de açoite, coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais se lhe pedirão. Ou seja, ele não soube a vontade do Senhor. O que muitos dizem? Senhor, eu fiz errado porque eu não sabia a tua vontade, então me perdoa. Não, você tem que dar um jeito, mas tem que saber. É isso que a Bíblia diz. Você não pode dar desculpa. O pastor nunca pregou aquele assunto. Se vira, leia. Ouça outros homens de Deus. Não podemos dar desculpas jamais. O muçulmano, ele é um suicida. Sincero. Vai falar, meu irmão, vai falar que aqueles homens lá não é sincero? Eles se matam. A gente aqui, nossa, mas tem uma brisa para vir ao culto, já não vem. Eles se matam por conta da religião. Eles são sinceros, mas são errados. Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 2, ele diz assim, põe aí, por favor. Falando dos judeus, dos seus compatriotas, porque ele dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Lembra? Paulo diz, olha, esses homens aqui, eles amam a Deus de verdade, é o que se espera dos cristãos. Amam a Deus. Só que Paulo diz, eles amam, todavia, sem entendimento. Sinceridade apenas não basta. Eles amam a Deus sem entendimento. Sabe o que aconteceu com eles? Paulo diz que eles foram condenados. Foram ao inferno porque amavam a Deus, mas sem o entendimento correto. É por isso, eles mataram Jesus Cristo. Muitos pastores hoje, e homens sinceros, sabe por que eles erram? Porque eles não leem as suas Bíblias. Não leem. Acreditam em tudo que o pastor do púlpito fala. É claro, né? Nos dê um voto de confiança, mas confirme na sua casa. Eles não leem as suas Bíblias e acabam trazendo juízo para a congregação. Juízo para a sua vida. É a irmã que é super carismática, daí por conta de ser carismática, põe a irmã para pregar, sendo que a Escritura é clara sobre esse ensino. É o jovem super simpático e bonito, que nunca leu nem o Novo Testamento inteiro, mas como o cara é boa pinta e traz gente, dá oportunidade para ele pregar, mesmo que não saiba nada. Sinceridade apenas não basta. Não me admira hoje ver esse tipo de crente, sabe por quê? É só olhar o tipo de pregação. As pessoas não conhecem a Deus porque não leem as suas Bíblias. É interessante para encerrar que diz a Bíblia que Josué está indo para a guerra. Para a guerra. Qual que é o conselho que Deus dá para ele? Josué, estratégia que eu vou dar para você aqui é maravilhosa. Esquadra sucessiva. Pô, manda 2 aqui pelos flancos, manda um exército por aqui. Não. Sabe qual foi a estratégia de Deus? Deus chama eles assim, Josué, medita na lei de dia e de noite. O cara está indo para a guerra, Deus diz, leia a Bíblia. De dia e de noite, medita, pensa. Agora nós vamos tomar decisões sérias às vezes, passamos longe de consultar a vontade do Senhor. O que acontece? Pregações superficiais geram crentes superficiais. Que qualquer coisinha, magoei, Belém, nunca mais cuide bem. E um monte de criança dentro da igreja, é terrível. Paul Washer diz assim, se você usa métodos carnais para atrair as pessoas para a igreja, você irá atrair pessoas carnais e terá que continuar usando meios carnais, maiores ainda, para mantê-las na igreja. É exatamente assim que acontece. Se usamos métodos carnais, humanos, para atrair as pessoas para a igreja, elas vêm, mas teremos que continuar a usá-los cada vez mais, infelizmente. Você não precisa de 5 regrinhas de como mudar o seu casamento. Você precisa ler a Escritura e saber que ali tem palavras de vida eterna para o seu casamento avançar, para os seus filhos obedecerem a Deus. Como John Wesley dizia assim, né? A respeito da Bíblia. Ele pegava a Escritura e dizia, olha, temos que ser homens de um só livro. Eu não estou dizendo que não podemos ler outros livros, claro que sim. Mas ele diz, este aqui é o nosso livro guia.
Ele que deve guiar a mim e a você. E para encerrar, em 1 Coríntios, capítulo 15, Davi ele viu o juízo sobre Uzá e perguntou: como verá a mim a presença do Senhor? 1 Crônicas, capítulo 15, ele diz assim: então diz Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi, depois que Uzá morreu, ele disse: não, os levitas têm que levar a arca. Daí você pergunta: pastor, como que Davi descobriu isso? Põe próximo. Ele leu a escritura. Ele leu o que Moisés tinha escrito. Ele leu Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8. E lá estava escrito que ele tinha que fazer. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Ou seja, depois da morte, da desgraça, Davi foi para a Bíblia, então lá ele descobriu: puxa, é os levitas que precisavam levar a arca. Por conta disso eu trouxe morte e tristeza. Por quê? Porque eu não consultei a palavra do Senhor. É assim que eu e você temos que fazer. Se queremos de fato não ver morte em nossa vida, não queremos viver decepções, angústias, incertezas e medos, devemos ir para a palavra do Senhor. Devemos desejá-la acima de todas as coisas. É somente assim eu e você seremos transformados, amadurecidos, a partir do momento quando eu e você desejarmos conhecer a Deus a cada dia mais. Nós não precisamos do conselho dos ímpios, não precisamos imitá-los. Deus não precisa da nossa ajuda. O que eu e você precisamos fazer é, diante das nossas decisões, sabermos o que o Senhor diz a respeito disso. Se Ele diz, é isso que eu vou fazer. E se assim fizermos, com certeza livraremos a nós e aqueles que nos amam também de morte, desgraça e sofrimento. Amém, meus irmãos? Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer